Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, que Deus continue abençoando. O motivo da minha ausência é devido ao trabalho, mas hoje pela manhã estivemos aqui, saímos daqui agraciados com a presença de Deus, e pela manhã nós sentimos Deus aqui falar conosco. Foi maravilhoso. Que Deus continue abençoando o pastor Vanderlei, toda a igreja, que nós sabemos que Deus está no meio desse povo. Amém? Pela manhã, quando eu cheguei aqui na porta, Diácono Bruno, né? Já tinha alguns dias que eu não estava vindo na congregação devido ao trabalho. Ele me deu um abraço, né? Mas ele me deu um abraço tão apertado. Eu até falei com o pastor Vanderlei. Falei, pastor, aquele obreiro ele é diferenciado, ele. Que eu já me senti em casa. Falei, estou em casa. Já saí renovado dali. Desci uma revelação na hora, né? Deus continue te abençoando, varão. Amém? Amém? Com essa simpatia, porque isso aí é algo de Deus. Eu senti Deus no seu abraço. Amém? Que Deus continue te conservando e te fortalecendo. Amém? Às vezes um aperto de mão, né? Uma paz do Senhor. Às vezes não precisa de sapatear, não. Você fala, Deus é contigo, né, pastor? A pessoa já se sente alegre. Uma paz do Senhor. Como é que você está? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus 26, versículo de número 36, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhe aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? A igreja toma o seu assento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, que o teu Espírito Santo possa processar, Jesus, dentro do meu coração, na minha mente, uma revelação, que a sua igreja seja edificada através da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Quiser fazer um fundo musical aí, varão, pode fazer, tá? Meus amados irmãos, nós estamos num culto de Santa Ceia, e eu aprendi que quando você vai para o culto de Santa Ceia, você coloca a sua melhor roupa, como o pastor Estênio disse. Você vem bem arrumado, porque é culto de Santa Ceia. É um dos cultos mais importantes dentro da igreja. E é um momento propício em que a gente se alegra na presença do Senhor e lembramos dos seus feitos na cruz. Pois bem, o texto que agora acabamos de ler nos mostra o cenário de Jesus no Getsêmani. Getsêmani, que era um local onde Jesus muitas das vezes acostumava a orar. Diz a Bíblia em Lucas que Jesus ensinava no templo, mas à noite ele estava no jardim do Getsêmani
alguns momentos em oração. E nós vamos perceber que Jesus vai viver uma dolorosa experiência neste lugar. Momentos antes de ser julgado e crucificado. Quando nós lemos o verso de número 36, Jesus chega neste local do Getsêmani, que é conhecido também como Prensa das Oliveiras, e está com Jesus os seus discípulos, e ele vai dizer para os seus discípulos: assentai-vos aqui, que eu vou ali mais adiante. Jesus, ele conhecia bem cada um dos seus discípulos e as suas limitações. Eles estavam com Jesus, caminhando com o Mestre. Então Jesus sabia e conhecia cada um dos seus discípulos, e alguns deles não tinham estrutura espiritual para aquele momento em que Jesus vai passar no Getsêmani. Posso assim dizer, é um momento de batalha. Perceba que Jesus, ele está com seus 11 discípulos, ele deixa 8 discípulos na beira do monte, e vai com 3 discípulos, porque Judas, já tinha ido o trair por 30 moedas de prata. Então você observa que Jesus, ele não exige muito dos outros discípulos, porque Jesus sabia o nível de espiritualidade dos seus discípulos, porque o Mestre conhecia cada um dos seus discípulos e sabia muito bem quem eles eram. E nós vamos perceber que nesse cenário em que Jesus está no Getsêmani, Jesus, da mesma forma que quando nós estudamos sobre o Getsêmani, nós descobrimos que dentro do Getsêmani tem uma prensa, né? E essa prensa servia para produzir o azeite. E quem já estudou sobre isso sabe que a azeitona tinha 3 processos que ela passava. E Jesus, ele ora 3 vezes no Getsêmani. E nós vamos perceber que aqui no Getsêmani, Jesus vai passar por um processo terrível, um processo doloroso. Marcos, ele registra com mais detalhe acerca desses 3 discípulos, que ele toma os seus 3 discípulos. Marcos capítulo de número 14, verso 3 diz: e levou consigo Pedro, Tiago e João. Estes eram os 3 discípulos mais íntimos que Jesus tinha. Em Mateus 17, do verso 1 até o 5, está registrado quando Jesus sobe ao monte, e ali acontece a transfiguração. Ali acontece um cenário fantástico, em que aparece Elias, Moisés, e uma voz que vem do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E estavam exatamente esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando nós chegamos no verso de número 37, nós vamos perceber que Jesus começa a entristecer, a angustiar. Jesus está vivendo um momento terrível no Getsêmani. Essa tristeza que Jesus está sentindo tem um significado de dor, de sofrimento. Jesus está sentindo algo tão intenso, irmãos, que não podia esconder. João capítulo 12, verso 27 diz: agora a minha alma está perturbada. Jesus estava passando por um momento difícil. Mateus chega a dizer angustiar-se grandemente, que significa estar em grande aflição ou deprimido. O que Jesus está sentindo dentro do Getsêmani, o que Jesus está sentindo aqui, é muito pesado, é uma carga pesadíssima. Só ele suportaria o que está acontecendo no Getsêmani. Ele vai dizer: a minha alma está muito triste,
até a morte. Ficai comigo e velai. Então, Jesus aqui, irmãos, vai enfrentar algo que eu não desejaria para nenhum dos senhores. O que Jesus está passando é uma coisa terrível. O que Jesus vai enfrentar no Getsemane. Então perceba comigo que Jesus está triste, e ele usa a expressão que a minha alma está triste até a morte. E é tão interessante isso aqui, aos estudantes da Bíblia. Se você perceber, dentro do Getsemane, Jesus trata 3 coisas aqui interessantes. Dentro do Getsemane ele fala sobre assuntos que a gente estuda. Ele trata sobre a alma, o corpo e o espírito. Se você ler Getsemane, você vai perceber isso. Só que aqui, Jesus está sentindo o que qualquer de nós aqui, todos nós aqui, sentimos. Uma tristeza na alma. Mas é algo terrível. E perceba comigo que Jesus estava tão tomado por uma profunda tristeza, que Lucas descreve no capítulo 22, verso 44, da seguinte forma: e estando em agonia, orava com mais intensidade, e o suor veio a tornar-se em grandes gotas de sangue, que corria ao chão. Observe aqui, que ele usa a palavra agonia, é uma palavra grega para descrever alguém que está lutando com muito medo. Há uma luta aqui, irmão. Algo está acontecendo, pastor, terrível. E só quem já sofreu aflições no mundo espiritual sabe o que eu estou falando. Só quem já sentiu, como dizia o saudoso pastor Joel, golpes na carne, sabe o que eu estou dizendo. Só quem já sentiu as dores de carregar um ministério sabe o que eu estou dizendo. Porque é doloroso. Estar no centro da vontade de Deus não é para qualquer um. Então Jesus está no centro da vontade de Deus. Agonia. Perceba comigo que a palavra grega descreve alguém que está lutando com medo. Aleluia. Há uma luta, há uma batalha aqui. E nós estamos também nesta batalha. Deus nos convocou para esta batalha. Aleluia. Agora perceba comigo que Jesus está passando por isso. Essa palavra também tem alguns significados. Agonia tem alguns significados também, que significa lutar, uma luta, lutas e emoções mentais e severas. Então dá para você entender o que Jesus está passando aqui? O psicológico de Jesus, irmãos, o que Jesus está enfrentando aqui é uma coisa profunda. E Deus vai nos dar lição aqui nessa noite, a aprender a lidar com os Getsêmanes da vida, a aprender a lidar com as aflições. Porque a gente é muito bom, irmãos, para dar glória a Deus, aleluia. A gente é muito bom para louvar a Deus, mas a gente não suporta muitas vezes os ataques que a gente... Eu sempre digo, o altar é bom, mas depois do altar, a gente sabe que o dia a dia não é tão fácil assim. As lutas que os jovens passam na faculdade, as lutas que os jovens passam na escola, as lutas que os trabalhadores passam dentro da empresa, lutas severas, batalhas, aflições. Mas Deus está dizendo para nós nessa: mantenha o seu equilíbrio, vença, aleluia. Agora perceba comigo que existe uma outra palavra ligada a esta, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, que Paulo diz: eu combati o bom combate, que é agon, que se refere a um lugar de competição, arena, ou estádio dos gregos, para qualquer competição,
lugar de batalha. Diga comigo, lugar de batalha. Mas eu queria dizer para você que o cenário aqui é outro. Nós não estamos numa arena lotado de homens. Aleluia. O Getsemane vai se transformar em um lugar de batalha. A plateia aqui não é a arena cheia. A plateia aqui é o céu e o inferno. São os anjos e os demônios. Porque ali está a decisão da humanidade. Aleluia. Há uma batalha terrível. Satanás não quer que Jesus saia do Getsemane. Aleluia. Satanás não quer que Jesus avança. Mas Jesus está debaixo de um propósito. Tem alguém que está me entendendo? Talvez você também está enfrentando um lugar de batalha. Essa batalha de repente é dentro da sua casa. Essa batalha de repente é dentro de você. Essa batalha de repente é na sua mente. Mas Deus está dizendo para você: seja forte. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Só você e Deus sabe o quanto você tem enfrentado esta batalha. É legal ver você com esse terno. É legal ver você com essa gravata. É legal ver você com esse sapato. É legal ver você com esse vestido. É legal ver você tocando um instrumento. É legal ver você pregando. É legal ver você tocando essa guitarra. Mas só Deus sabe as lutas que está dentro de você. Só Deus sabe os Getsêmanes que você tem enfrentado. Porque servir a Deus não é um parque de diversão. Servir a Deus é campos de batalhas. E Deus está revestindo esta igreja nessa noite. Receba, pastor Vanderlei, revestimento. Receba, pastor Vanderlei, graça nessa noite. Receba autoridade nessa noite. Porque nós estamos em uma batalha e o nosso adversário é real. E ele vem contra nós, Otávio. Mas nós permaneceremos no centro da vontade de Deus. Há uma presença de Deus aqui muito gostosa. Deus está falando conosco nesta casa. Agora perceba comigo aqui, meus amados irmãos. Essa batalha é terrível. O salmista, no Salmo 122, ele descreve o sofrimento. Só que no verso 2 ele vai dizer: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. O que o salmista está vendo aqui nesta visão, irmãos, são demônios. Demônios terríveis que ele não soube nem descrever. E eu imagino, irmãos, que naquele lugar do Getsemane não estava brincadeira. A batalha estava terrível. Porque Jesus está dizendo: a minha alma está triste. Jesus sentiu o peso da morte. Jesus sentiu o peso dos nossos pecados. Meu irmão, a gente às vezes não aguenta qualquer coisinha. Imagine levar a carga do peso do pecado da humanidade sobre si. O ambiente aqui é um ambiente, irmãos, terrível. Agora perceba comigo que Jesus sabia, porque Lucas ali diz que ele orava intensamente. Jesus estava orando, porque Jesus entende: para vencer essa batalha eu preciso orar intensamente. Deus está dizendo para alguém que quer vencer essa batalha: ore intensamente. Não pare, não desista, não volte para trás. O Getsemane não pode te parar. Você não pode desistir. Tem alguém que está contando com o seu avanço. Agora perceba comigo. Hebreus vai dizer, no capítulo 5, verso 7: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com muito clamor
lágrimas, a orações e súplica, a qual podia livrar da morte, foi ouvido quando, ao que temia, ele está orando intensamente, clamando, buscando. Ele não desiste, ele não abaixa a guarda, ele está clamando, pedindo ao Pai, aleluia. Perceba comigo, irmãos, que ao decorrer do capítulo, dos versículos que estamos pregando, o texto diz aí que o sangue corria. Isso aqui, esse suor que equivale a uma hemaditrose, um fenômeno provocado por uma fraqueza física ou por um abatimento emocional violento, causado por uma profunda comoção e um grande pavor, medo. Não temos ideia, irmãos, de como é sentir isso. Então perceba que Jesus está passando por tudo isso. Ele está nesse combate terrível. Por quê? Porque Ele está expiando sobre Ele todos os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, verso de 4 diz: e levando Ele em seu corpo os nossos pecados. No momento em que o suor de Jesus se transforma em gota de sangue, Ele tinha se afastado dos discípulos. Jesus se afasta, Ele está distante dos discípulos, está sozinho, orando. E nesse momento acontece esse fenômeno conhecido como hemaditrose. Os poros se abrem, escorre uma gota de sangue. Só que isso aqui é muito profundo. Por quê, pastor Fernando? Porque aqui é uma tipologia. Aqui nós vamos aprender algo interessante. Perceba comigo que o discípulo não está com ele. Ele relatou para os 3 discípulos que estava passando uma batalha. Minha alma está triste até a morte. Jesus não falou com os 8 que ficaram, somente para os 3, Pedro, Tiago e João. Esses eram os discípulos mais íntimos, eram os amigos mais chegados do que os irmãos. Aqui eu aprendo que não devemos contar as nossas dores para qualquer pessoa, para pessoas que não entendem e não vão entender. Então perceba comigo, Jesus diz: ficai aqui comigo e velai. Aqui é uma tipologia, porque os 8 ficam. Mateus 26, verso 36, isso equivale ao primeiro estádio do átrio do templo. Alguns não podem passar, tem que ficar ali. O segundo estágio são os 3 discípulos, Gênesis 26, verso 38, que equivale ao lugar santo. Somente 3 estavam preparados para estar ali. Mateus 26, verso 39 diz: e adiantando-se um pouco mais, prostrou-se com o rosto em terra e orando disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Perceba que Jesus vai um pouco mais adiante. Os 3 ficam. Terceiro estádio, um pouco mais adiante, somente Jesus entrou no lugar santíssimo. Nenhum dos seus discípulos estavam preparados para estar com ele ali naquele local. Para entrar no lugar santíssimo tinha que ter sangue. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas não sem sangue, com sangue, ele ia oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelos pecados do povo cometido. Hebreus capítulo 9, verso 7 diz: e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, não sem sangue, oferecendo por si mesmo e pela culpa do povo. Somente o sangue de Jesus é capaz de tirar o nosso pecado. João 1, verso 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro que Apocalipse diz que foi morto.
É o Cordeiro, aleluia, glória a Deus. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O projeto de salvação não começa aqui, começa lá na eternidade. O Deus Pai está vendo Jesus indo até o Calvário. Deus Pai está vendo o Filho passando por todas as aflições. Aleluia. O projeto começou lá na eternidade. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba que somente o sangue do Cordeiro de Deus era suficiente para tirar o pecado do mundo. Hebreus 10:4 diz: porque era impossível que o sangue de touros, de bodes, tire o pecado. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus nos lavou. João 1:7. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos comprou. Apocalipse 5:9. O sangue de Jesus nos resgatou. 1 Pedro 1, do 18 até o 19. Sabendo que não é com coisas corruptíveis, como prata e ouro, foste resgatado da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro imaculado. Foi pelo sangue de Jesus que fomos resgatados. Foi esse sangue que caiu no chão do Getsêmani, no lugar santíssimo, na tipologia. E perceba comigo que esse sangue é mais precioso do que o sangue, aleluia, do que qualquer sangue na terra. É o sangue precioso, é o sangue que clama mais do que o sangue de Abel, como diz lá em Gênesis capítulo 4, verso 10, aleluia. Mas nós sabemos que esse sangue é o sangue poderoso, é o sangue que clama por nós, porque Abel morre e o sangue clama por justiça, mas o sangue de Jesus clama mais do que o sangue de Abel. Ele clama por todos aqueles que estão longe da presença. Ele clama pelo homem sexual, ele clama pelo traficante, ele clama por qualquer um, aleluia, que está no mais vil pecador. É esse sangue que tem clamado pela igreja de Uberlândia. Hebreus 12, versículo 24 diz: e Jesus, o mesmo mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala mais do que o sangue de Abel. É o sangue que clama por nós, é o sangue que nos, aleluia, que nos purifica. Perceba comigo que Jesus se prostra. Mais adiante, verso de número 39, eu encerro. Jesus se prostra sobre o seu rosto e ora. Jesus está em oração. Jesus está em oração. A oração, ela estabelece um cultivamento, um relacionamento, melhor dizendo, mais íntimo e contínuo com Deus. Jesus sabia a importância de orar. Naquele momento do Getsêmani, estava enfrentando uma grande batalha. Efésios 6:8 diz: orando todo o tempo com oração e súplica, porque nós precisamos buscar a face deste mestre. Jesus está lutando em oração no Getsêmani. Só que Jesus sabe como orar. Ele tem intimidade com o Pai. Só Marcos diz, no capítulo 14, verso 36, Jesus se refere ao Pai como o termo Abba, Pai. Isto, ele está querendo dizer Pai, querido Pai. O hebraico incorpora a palavra aramaica Abba, que é um modo familiar de se declarar ao seu pai, que equivale de pai ou paizinho. Ninguém suporta, irmão, Deus não suporta ver um servo dizendo para ele, paizinho. Tem gente que quer botar Deus na parede, quer fazer pirraça, não vai mais para a igreja, não quer saber mais de Jesus. Isso não vai funcionar. Quer ver o céu se mover ao seu favor? Dobra o joelho e chega na humildade e fala, paizinho, eu estou aqui. Paizinho, estou quebrado, mas estou aqui, paizinho. Paizinho, a batalha está travada, mas eu estou aqui de pé. Quem recebe isso? Meu irmão, a criança quando chega para o papai e faz um gesto amoroso, não tem um que não compra um hambúrguer, não tem um que não compra um picolé,
saiba falar com Deus, o céu irá se mover. Jesus está aqui, paizinho, a batalha está travada, paizinho, a luta está terrível. Quem está me entendendo? Se humilha na presença dele, que ele vai mover o céu ao teu favor. Jesus entende isso. Será que você pode chamar ele de paizinho nessa noite? Será que você pode chamar ele de paizinho nessa noite? Chama ele de paizinho. Fala, eu estou aqui, papai, eu sou seu filho. Aí ele vai orar e vai dizer: passa de mim este cálice. O cálice procedia do Pai, irmãos. João capítulo 18, verso 11 diz que esse cálice procedia do Pai. Cálice foi usado figurativamente, irmãos, nas Escrituras, para se referir à bênção de Deus. Salmo 23, verso de número 5. Só que também se refere também à ira de Deus. Salmo 75, verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura. Portanto, a explicação mais satisfatória do cálice se refere ao relacionamento aqui da ira divina de Deus. E Jesus está levando isso tudo sobre ele na cruz. Vai levar tudo sobre ele sobre a cruz. Os pecados dos homens. Observe que o texto diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. O grande segredo aqui do Getsemane, irmãos, espiritual, é se submeter à vontade do Pai. Jesus sempre estava de acordo com o plano do Pai. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus é submisso ao Pai. Ele entende. Jesus tinha, irmão, uma mente de submissão ao Pai. Ele estava na terra para cumprir o propósito, obediência. Filipenses diz, capítulo 8, 2, verso 8: achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus é obediente. As Escrituras dizem em Hebreus, revelando a obediência do Mestre. Hebreus 10, verso 7. Então disse: eis aqui, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade. Ele sabia que era melhor sacrificar, irmãos, era melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. Porque tem muita gente querendo vencer o Getsemane sem aprender a obedecer, vencer o Calvário sem aprender a obedecer no Getsemane. Para eu vencer o Calvário, eu preciso aprender a obedecer no Getsemane. Tem gente querendo vencer sem não aprendeu ainda a obedecer no Getsemane. Jesus está dizendo: seja feita a tua vontade. O cálice é doloroso, mas para fazer a tua vontade, eu vou tomar o cálice, eu vou levar sobre mim. Se coloca sobre os pés, igreja. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quer vencer o Calvário? Aprenda a obedecer no Getsemane. Porque quem vence, alguns teólogos dizem que o momento do Getsemane foi pior do que o Calvário. Porque aqui é uma decisão, irmãos. Se Jesus decide não ir até o Calvário, o que seria de nós? Os discípulos estão dormindo, irmãos. 3 vezes estão dormindo. Só que quando Jesus chega na próxima vez que eles estão dormindo, ele vai assim: dormir agora, porque é a chegada. Isso está falando do repouso da alma, porque ele está falando assim: eu vou até o Calvário, aí agora vocês podem dormir. No momento que eles deveriam estar orando, eles estavam dormindo. Oramos ao Senhor.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, continue abençoando este povo, fortalecendo, edificando a fé. Tu és o Deus desta casa, Senhor. Tu és o Deus deste povo. Deus, que o Senhor venha guardar o coração do teu filho, que o Senhor possa repreender toda a retaliação do adversário. Estenda as mãos para aqui para o altar, irmãos. Toda força ao contrária, toda reunião no inferno, todos demônios que se levantaram e foram ordenados, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. A igreja repreende em nome de Jesus. Dê revestimento ao teu filho, Senhor. Deus, tu és o Deus. O binacandarabarashuia. Dê graça ao teu filho, Jesus. Conforte o coração dele. Guarde a mente, guarde o coração. Tudo que o adversário tem planejado seja quebrado em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Milka cantar o Senhor com os hinos da nossa harpa. Vai estar louvando a Deus, nós vamos estar cantando juntamente. Louvado seja o nome.